seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. É o tempo da Quaresma, sexta-feira depois das cinzas. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oremos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira depois das cinzas, tempo da Quaresma, é sobre o jejum. A pedagogia fundamental é sobre o jejum. Questionaram o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a lógica do jejum, falando sobre os discípulos de João, o precursor, e sobre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que os discípulos de João faziam jejum, e os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não faziam jejum. Também perguntaram:
Por qual era a razão que os fariseus praticavam o jejum, mas os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não praticavam o jejum? Na realidade, vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Os discípulos de João que perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eram os discípulos de João e os fariseus que praticavam os jejuns, mas os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não praticavam o jejum. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo responde argumentando, quando ele fala que o noivo será tirado no meio deles. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos vendo que o nosso Senhor Jesus Cristo será tirado do meio. A lógica é a paixão. Que quem é o noivo? O noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o noivo não estiver no meio dos convidados da festa, todos praticarão jejum. Aqui, Jesus está falando que o noivo é Ele, que o noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele for tirado do meio das pessoas, todos jejuarão. A realidade em que transparece em nosso cotidiano é sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos jejuarão, todos irão praticar o jejum. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na pergunta que os discípulos de João fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo responde essa pergunta, perguntando a eles também. Mas dias virão que o noivo será tirado do meio deles. O noivo será tirado do meio dos convidados da festa de casamento. Então sim, todos jejuarão, todos irão praticar o jejum corretamente. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ontem nós vimos no Santo Evangelho de ontem, de quinta-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a sua paixão e morte e ressurreição. E depois chamando todos a seguir, a viver sem nada depor ao vosso amor e ter a vida eternamente. E hoje, os discípulos de João questionam o nosso Senhor Jesus Cristo qual era a razão que eles e os fariseus praticavam o jejum, mas os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não o praticavam. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo responde argumentando sobre a sua paixão, enquanto ele fala que o noivo será tirado do meio deles. Que o noivo aqui, na literatura do Santo Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos participando da festa, estejamos se preparando para a Páscoa de Cristo, para que todos nós ressuscitemos com Cristo e tenhamos vida nova, vida renovada em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos,
que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos celebrando a memória de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, as crianças videntes de Fátima. Que todos os jovens, todas as crianças sejam do coração puros, como São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Que todos os seres humanos sejam puros de coração, como São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. A voz de